Impacto ESG, da estratégia à ação, da jornada ao relato. Hoje nós estamos mais um episódio aqui para fazer esse bate-papo sobre o ESG. E eu tenho um convidado aqui muito especial, Vicente Camilo, economista, tem uma carreira aí muito interessante, com algumas transições de carreira, né, que trouxeram novidades. E eu vou pedir para ele se apresentar. Tudo bem, Vicente? Tudo bem, Thiago. Obrigado pelo convite, a todo mundo aqui do Impacto ESG e obrigado pela oportunidade de a gente poder conversar. Falar um pouco sobre mim, então. Bom, enfim, sou economista de formação, com experiência considerável em política econômica, né? Então trabalhei muito com regulação financeira e política econômica, inclusive no próprio Ministério da Fazenda, isso até os idos ali de 2018. Fiquei 8 anos no governo brasileiro. E desde muito novo, eu tinha duas grandes paixões profissionais. Uma era a política econômica e outra era a tecnologia. E aí, quando eu acho que cumpri essa minha missão na política econômica, eu falei, não, agora eu vou fazer tecnologia, vou empreender. E aí, de 2019 em diante, eu comecei a empreender. E desde então, já tive projetos no mercado financeiro, mercado imobiliário, o próprio mercado de tecnologia em si, um pouquinho no varejo e energia, né, com tese de transição energética. E cada um desses projetos tem uma tese, cada um tem uma história. Alguns já foram vendidos, né, já foram comprados, enfim, por outros players de mercado, e outros continuam com a gente. Eu digo a gente, né, porque eu não faço isso sozinho, obviamente. Eu tenho muitos sócios e colaboradores que desempenham, né, junto. E é um pouquinho dessa história. Então, enfim, acho que é um pouco disso, contando aí em grandes linhas. Até a gente falar agora de energia e transição energética, que eu acho que é o nosso objetivo aqui hoje. Com certeza. Antes, porém, eu queria te fazer uma pergunta, né? Você vem da área governamental e vem empreender. Isso envolve muita coisa, uma mudança grande de visão. E eu estou te fazendo essa pergunta porque a gente fala que a inovação é a palavra da vez, ao mesmo tempo em que existe uma resistência de mudança. Então eu queria falar, como foi, né, essa transição de carreira, essa mudança de governamental para empreendedorismo, para eu entender como foi esse desafio, né? Eu acho que assim, a mudança de carreira, ela foi feita por uma vontade pessoal. Assim, nada me levou a isso. Até porque eu estava no governo brasileiro muito bem, assim, né? Mas eu tinha uma inquietação pessoal de fazer coisas novas. O governo brasileiro, ele sofre de muitos problemas, né? Burocracias, etc. Então, você acaba ficando muito atado, muito limitado para inovar. Vamos pegar esse termo. Ou fazer coisas diferentes, coisas que geram valor para a sociedade, né? Porque no final do dia, o governo tem que gerar valor para a sociedade. Esse é o objetivo dele. Então, você fica ali muito preso, muito travado. Às vezes por bons motivos, às vezes por maus motivos. Mas, enfim, isso acaba cansando no meio do processo. Eu tenho ciclos de 7 anos na minha vida, né? Então, a cada 7 anos eu estou fazendo uma coisa. Então, eu concluí o meu 7º ano nessa esfera governamental. E aí, falei, não, acho que está na hora de eu ir para a tecnologia, que era uma vontade desde a minha adolescência, né? Então, sei lá, desde os meus 10, 12 anos, eu abria computadores e ficava mexendo nas placas e comecei a brincar de hacker na infância. Eu achava aquilo super legal. Claro que era tudo muito ainda pouco maduro, né? Enfim, eu estou falando dos anos 90. Mas eu sempre tive essa vontade, né, de mexer com tecnologia de alguma maneira. Então eu falei, não, vou empreender em tecnologia. E aí eu fiz essa transição de carreira provocado por um amigo que me via no governo fazendo coisas interessantes, discutindo coisas interessantes, que à época era a discussão do Open Banking. Então, estava se regulamentando o Open Banking, eu participei desse processo um pouco. E esses amigos do setor privado falaram, caramba, cara, você tem uma visão muito de negócios das coisas. Então, que tal você vir para o setor privado para fazer negócios, né? Então, meio que por essas provocações, eu acabei achando interessante e vim. E desde então, super apaixonado por tudo que eu faço. Por isso que são vários projetos. São vários projetos feitos,
vários projetos em andamento e vários futuros projetos sendo prototipados hoje, né? Então a gente tem hoje, em essência, uma fábrica de empresas que a gente vai validando negócios, validando teses. Então, as ideias em geral começam comigo, então eu sou responsável por elaborar essas ideias, tirar a ideia do papel num protótipo, e aqui sempre envolvendo tecnologia, desenvolvimento, esse tipo de coisa, e depois disso validar, para ver se isso tem viabilidade econômica, né? Você faz aquele caminho, faz o Canvas, depois você faz um MVP, a prototipagem, validação... No papel é isso que eu faço, mas na prática é muito... Na prática, às vezes, esse caminho não é seguido. A gente vai muito numa coisa assim, pô, tive uma ideia. E, em geral, sou eu mesmo que venho, tive uma ideia. E essas ideias brotam mesmo, né? Literalmente, não é nenhuma genialidade específica, não. Realmente, pô, tive uma ideia. E disso, eu sento, em geral, com as pessoas que trabalham com a gente. Tem uma pessoa responsável por marketing, comunicação, branding. Tem uma pessoa responsável por desenvolvimento de tecnologia, os devs, né? Os famosos devs. E aí a gente senta... Eu tenho uma sócia também, que é a Paula, que colabora muito nesse processo de validação da ideia. E a gente desenvolve um protótipo nessa linha de MVP, nessa linha de Canvas, vamos dizer assim. E com esse protótipo pronto, a gente busca investidores, às vezes sim, às vezes não. E testamos a viabilidade econômica disso, literalmente colocando esse projeto na rua. Tipo assim, lançando ele, fazendo lançamentos bem limitados. Assim, por exemplo, vamos lançar um produto de educação, é um negócio que a gente está fazendo agora, inclusive. Vamos validar esse protótipo com participantes do mercado de educação e, uma vez validado, vamos tentar fazer, 10 clientes, ver como eles usam, se dá certo. Se deu tudo certo isso, legal, esse projeto tem viabilidade. Vamos lançar. Aí a gente vai para o lançamento mesmo, captação de investidores, aí sim, né? Aí os investidores acabam tendo um papel super fundamental, investidores de risco, né? Sejam venture capitals ou não. Mas captamos esses recursos junto com recursos próprios e a gente aí vai para guerra. Literalmente vai para guerra e é disputa mercado, escalabilidade, alavancagem, tração. E entra nesse processo de pós-validação da ideia, esse processo de início, tração, escala, com todas as dores desse processo. É sangue, suor e lágrimas, sempre. Não existe história... Assim, todas as histórias são bonitas, mas o dia a dia é sempre de sangue, suor e lágrimas. Todo dia é assim. E quem me conhece, tá próximo de mim ou da gente aí no dia a dia, sabe como que é. É muito divertido. Para quem gosta do desafio. É uma baita adrenalina no dia a dia, exatamente. Eu comparo fazer empresa com... Eu sou muito fã de rock and roll, sou muito fã de música. Eu comparo como fazer um álbum de música. Tipo, você vai construir uma nova obra, vamos dizer assim. Aí você tem que ir lá gravar, isso vai para o mercado, vai lançar, você pode ter sucesso ou não. Pode estragar sua carreira ou dar super certo. E, enfim, é um pouco dessas alusões aí, comparações. Mas essa é a vida atual e muito feliz e determinado nesse processo. Que legal. Eu acho muito importante a gente fazer esse bate-papo assim. Sim. Primeiro para as pessoas entenderem que até a gente chegar no nosso assunto final, tem todo um processo. Total. E essa conversa nossa, que são os nossos primeiros 15 minutos aqui, você já deu uma lição de empreendedorismo, já colocou aí uma carga motivacional. Total. Foi uma fala que eu acho que é uma fala inspiradora para todo mundo que quer empreender, para todo mundo que quer buscar um desafio, que tem um sonho, que tem uma ideia, quer tirar do papel. É isso. Porque eu vejo muito... Assim, vamos lá. Construir novos negócios é a minha função profissional hoje em dia. Construir e operar, né? Não é só construir, também é começo, meio e fim, né? E essa construção de novos negócios, a metodologia para fazer isso, ela é a mesma metodologia para você, como eu disse, gravar um disco. É a mesma metodologia, talvez, para você pintar um quadro, você ser um artista, ser um empresário, enfim. Que é muito similar, que é uma metodologia de tentativa e erro, resiliência, e, cara, fazer até dar certo. Não tem outro plano. A minha sócia fala isso. Não tem plano B. A Paula fala isso. O plano A tem que dar certo. O plano A é esse, não tem outro. Assim, a gente entra em todos os nossos negócios e a gente já está no 4º ou 5º. Até agora todos deram certo. Então,
A gente não teve ainda... Assim, o que eu digo de dar certo? Todos que a gente lançou no mercado, eles estão performando, enfim. Claro que vários não foram nem lançados, mas todos que foram lançados deram certo. Mas é um jogo de resiliência, tentativa e erro, e o que se chama de grit, né? É aquele... Todo dia a gente acorda com muita determinação de fazer. Tem uma história legal, tem algumas histórias legais sobre isso, né? Que é, por exemplo, quantos quadros o Picasso pintou na vida dele? Você tem ideia? Não. Uma média de 1 por dia. Uau. O Picasso viveu 90 anos, alguma coisa assim, ele viveu muito. Você pegar o número de quadros deles, é mais ou menos como se ele pintasse 1 quadro por dia. Quantas obras o Picasso teve de muito sucesso? Sei lá, 20, 30. Ele pintou muitas obras. Para você conseguir extrair dali 20, 30 obras que, de fato, mudaram o rumo da humanidade do ponto de vista artístico. O Shakespeare também, ele produziu muitas obras literárias até ele conseguir ter as suas 10 grandes obras. Então, é mais ou menos a mesma coisa, é o mesmo processo no final do dia. Não existe genialidade, você não é um cara super abençoado que chegou ali, brilhou. Não existe. Existe isso, mas são os casos extremos. O Roger Federer ganhou 54% dos jogos que ele disputou. Até o Federer, que é uma grande estrela, ele ganhou um pouco mais do que a média no final das contas. Não há genialidade, é um processo. Tem um livro muito conhecido na política que chama-se As 48 Leis do Poder. E o mesmo autor escreveu Maestria. E em Maestria, não sei se você leu... Nunca li. Ele defende isso. Ele defende que não existe genialidade. Ele pega as pessoas são consideradas os grandes gênios e ele conta a história de Einstein lá naquela biblioteca há 14 anos infeliz e estudando. Pega John Coltrane e mostra que ele tinha nada de habilidade de música e foi muito suor, muito esforço, né? Você tem... os casos de genialidade são, assim, muito raros. A grande maioria dos casos de sucesso... O que separa o sucesso de um fracasso é a falta de tentativas. É basicamente isso. Assim, você tentou quantas vezes? Eu tentei 50, deu errado 50. Você tentou pouco. Você tenta 1000. Dizem que vai dar certo, sabe? A fórmula do sucesso é a soma de mais um, né? É você levantar uma vez mais de todas que você caiu. Exato. E o que eu acho muito interessante no nosso bate-papo, assim, primeiro para deixar claro para as pessoas que nós temos uma nação hoje de mais de 200 milhões de pessoas, né? E mais de 5 mil municípios, e nós temos só um ministro da economia. Então, a equipe dele é pequena, então você esteve em lugares que são super seletos. Sim. E aí, eu acho que agora eu estou numa curiosidade aqui para a gente chegar nesse novo projeto que você veio falar hoje, né? Que eu acho que é um projeto de impacto, tem tudo a ver com o ESG, com essa questão climática. E aí eu ia te perguntar, como nasceu a ideia, como nasceu o nome, né? E aí aos poucos a gente vai desenvolvendo aqui, mas eu estou muito curioso para entender todo esse processo. Esse processo, como a gente chegou na Elect, né? Na Elect. Vamos lá, a gente está falando aqui de início de 2022, então há 2 anos e alguma coisinha atrás. Finalzinho de pandemia. Final de pandemia, e eu estava finalizando um projeto no mercado imobiliário. Eu estava vendendo a minha participação e aí eu cheguei para Paula, que é a minha sócia, e falei, cara, mercado de energia, vamos olhar para ele. A gente não conhece nada desse mercado, mas vamos olhar porque esse mercado é muito grande. E ele é um mercado muito grande e um mercado muito analógico. Então vamos tentar achar aqui alguma possibilidade de digitalização, de transformação digital. Vamos pensar alguma coisa. E aí, enfim, olhando, conversando com pessoas desse mercado, a gente falou, cara, acho que não tem um negócio muito simples nesse mercado. Marketplace. Você tem marketplace no varejo, você tem marketplace em vários mercados. Você tem marketplace em educação, enfim. Mas no mercado de energia você não tem marketplace. Ou seja, qualquer consumidor de energia não pode escolher o seu fornecedor de energia e, com isso, primeiro, saber o que ele está consumindo. Segundo, pagar menos por isso, porque toda concorrência resulta em preços menores. E terceiro, ter a chance de consumir energia limpa, que é uma baita tendência
há muito tempo, mas que no Brasil a gente não sabe se a gente está consumindo energia limpa ou não. Então, que tal a gente construir um marketplace de energia que possibilite as pessoas fazer isso? E daí vem o nome Elect, de escolher em inglês. Então, o Elect mistura eletricidade com escolha, né? E o Y é de you. Então, você pode consumir energia. Você pode escolher a sua energia. Então, Elect é tipo as iniciais disso. E aí a gente construiu a Elect em aproximadamente 4 ou 5 meses de desenvolvimento de tecnologia, etc. E lançamos a Elect ali em janeiro de 2023. Então, a gente começou a pensar na Elect no primeiro semestre de 22. Chegamos numa tese no meio de 22, desenvolvemos no segundo semestre de 22, testamos em novembro e dezembro de 22 e lançamos em janeiro de 23. E desde então a Elect vem todo trimestre aumentando aí os números de usuários, clientes, né? E o que a gente faz, em essência? De um lado, nós temos geradores de energia limpa e do outro lado, a gente tem os consumidores que entram na nossa plataforma e conseguem ali escolher a energia mais indicada para o perfil de consumo dela. E o mercado de energia é muito complexo, né? Energia é um tema complexo. Então, mas como assim eu vou escolher a energia que eu posso consumir? A energia sempre chegou na minha casa pela distribuidora, né? Qual é a sacada disso? Eu não entendi, né? Pensando aí um consumidor comum, médio. A sacada é que você pode pagar menos. Né? Então, se você negocia o seu preço de energia e a plataforma já faz isso automaticamente para você, você consegue obter economias que saem de 12%, 15% e podem chegar a 30% da sua fatura mensal de energia. Sabe o que eu acho muito genial? Eu estive num evento há mais de 20 anos e ainda tinha telefonia, né? Telefone com fio, aquela época. Uhum. E o evento era para falar de defesa do consumidor. E um dos palestrantes era um juiz. E o depoimento dele era o seguinte: olha, eu mudei de cidade e cheguei lá na empresa, falei, preciso instalar um telefone. Fui lá, me deram um papel com um contrato, com uma letra azul bem pequenininha, né? Daquelas que você não vai ler tudo, né? Mas eu fiz questão de ler e falei, não concordo. Ele falou, tudo bem, mas você não vai ter o telefone. Exato. É bem assim. E na telefonia celular abriu um pouco mais, mesmo assim a gente tem no Brasil pouquíssimas operadoras. Então o brasileiro não tem esse costume de ter opções, principalmente num serviço como de energia elétrica. Então, dependendo do lugar que você bate na cidade de São Paulo, o próprio morador da casa, ele nem sabe quem é a empresa que está fornecendo energia elétrica, né? 99% das pessoas não sabem. Porque assim, vamos lá, vamos fazer uma explicação breve da estrutura do mercado de energia. Você tem o gerador de energia, que é o cara que está gerando a energia. A hidrelétrica, imagina uma hidrelétrica, ela é um gerador. Ou uma fazenda solar, ela é um gerador. Aí, após a geração, você vai ter o quê? A transmissão da energia, que são aqueles grandes cabos e redes que transmitem a energia do gerador para a subestação da cidade. E depois você tem o processo de distribuição, que é a energia que chegou ali naquela subestação, ela chega na casa ou no negócio da pessoa. Ela chega na unidade consumidora ali no final. O que a gente sempre conheceu foi essa relação entre o consumidor final e a subestação, que é a distribuidora. Então, no caso da Enel, no caso de São Paulo, capital, é a Enel. Interior de São Paulo, você tem CPFLs. Rio de Janeiro, você tem a Light. Por aí vai. Esse relacionamento significa o quê? Que a distribuidora está fazendo 2 serviços para você. Ela distribui a energia para você, então ela faz aquela energia chegar pelo poste na sua casa. Uhum. Esse é um serviço de distribuição. E ela também comercializa a energia para você. Então ela compra a energia do gerador e vende para você. O que a Elect faz? Ela permite que você compre direto do gerador. Então Genial. Você tira essa intermediação, vamos dizer assim. Genial. E essa intermediação, ela aumenta o preço no final das contas para o consumidor. Porque você coloca ali no meio do processo uma figura, que é a figura da distribuidora que faz isso. Aí você fala, mas essa ideia é tão simples, por que ninguém fez isso antes? Porque o mercado brasileiro de energia, ele sempre foi regulado, ele é até hoje, né, muito regulado, e está certo em ser, mas nessa regulação se vedou essa possibilidade do consumidor escolher o seu fornecedor.
Então sempre colocou essa figura da distribuidora como monopolista, vamos dizer assim. Aí agora, nos últimos anos, você tem visto o órgão regulador de energia propondo a tese e a regulação de abertura de mercado. Então você tem trazido para o mercado de energia essa ideia de mercado aberto, né? Então vamos permitir que os consumidores contratem energia de outros fornecedores, enfim, que eles possam ter uma escolha, né? Aí você tem isso para grandes consumidores, médios consumidores e pequenos consumidores. A Elect trabalha muito nesse varejo da energia, que são pequenos e médios consumidores. Tá. Que eram as pessoas que até há 2 anos atrás não tinham essa possibilidade. Hoje elas têm. Tá? Incrível. Vicente, eu tenho algumas curiosidades. Então, por exemplo, eu vi um gráfico, porque se a gente vai falar em energia no mundo, e a gente está falando de clima... Perfeito. A gente tem que pensar que tem ainda muito uso do carvão no mundo. Mas no Brasil é um percentual pequeno. Nós temos muito de hidrelétrica no panorama geral. Eu acho que tem um ponto importante aqui. A gente tem que diferenciar matriz energética de matriz elétrica. Tá. A matriz energética brasileira, ela não é tão renovável quanto se acredita. Porque na matriz energética você tem petróleo... Você tem carvão, você tem vários combustíveis que servem de energia, mas que não são energia elétrica. Então, por exemplo, a gasolina que a gente abastece o carro. Matriz energética. Mas não é elétrica. Na elétrica, aí sim, você tem um grande uso de fontes renováveis. Que é hidrelétrica, você tem a ficção nuclear, né? Frição nuclear. Fusão nuclear, fusão e fissão. Frição nuclear, né? Isso. A fusão é o projeto novo, né? Que eles estão estudando, que ainda não está exato. equacionado. E aí eu vi que na parte elétrica você tem aí um uso maior da hidrelétrica, das renováveis. Sim, perfeito. A energia fotovoltaica, os painéis solares, ela é uma energia mais cara? Não. Hoje ela é uma energia mais barata, com a tendência de ficar cada vez mais barata. Então, vamos lá. Tá. Vamos tentar diferenciar aqui nas matrizes energéticas, né? Você tem a hidrelétrica. Vamos pegar o caso da hidrelétrica. Você tem uma grande necessidade de investimento para montar uma usina hidrelétrica. Você tem um grande impacto ambiental, né, ao redor. Você tem um impacto gigante, né? Porque você precisa fazer grandes lagos, etc., para ter a queda da água. E depois você tem a necessidade de ter uma grande base de consumidores para conseguir rentabilizar aqueles investimentos gigantes. Então, isso são alguns problemas. Fora o problema de que essas hidrelétricas, em geral, elas estão distantes dos grandes centros consumidores. Então, aí você precisa de grandes transmissões, que no Brasil tem uma perda estimada em 15%. Que é altíssima. Então, se você somar todas essas questões, você pode até ter uma energia limpa, de fonte limpa, mas que não é tão renovável assim. Sim, e essa perda dos 15% é bom deixar claro que quem vai pagar é o consumidor. Exato, exatamente. Né? Isso tudo é repassado na tarifa. Final. Exatamente. Então, vamos pegar essa fonte hidrelétrica como um exemplo. Tá. Agora, vamos pegar uma fonte solar como outro exemplo. Qual que é a questão da solar? Você gera energia através de uma tecnologia. É diferente, porque você tem uma placa solar que captura o sol e transforma aquele sol em energia elétrica. Essa tecnologia ela tem evoluído muito nos últimos 20 anos, a ponto de hoje ser 90% mais barato produzir energia solar do que era 10, 15 anos atrás. Então, em 10, 15 anos, a produtividade de uma placa solar aumentou 10 vezes, ou até mais do que isso. Então você tem o quê? Um processo de inovação tecnológica, de ganhos tecnológicos, que vai permitindo que cada quilowatt-hora gerado seja cada vez mais barato. E esse processo está em continuidade. Então, esse é um ganho da energia solar. Né, as pessoas se beneficiam dos ganhos tecnológicos das placas, primeira coisa. Segunda coisa, para você ter um parque solar, talvez você não precise gerar tanto impacto ambiental como no caso de uma hidrelétrica. E terceira coisa, os parques solares, as instalações solares, elas estão mais próximas dos centros consumidores do que os hidrelétricos. Então, você tem menos perda na transmissão. Às vezes você nem precisa de transmissão, porque ela está na mesma região da distribuidora.
Então você não entra, você não tem necessidade de grandes redes de transmissão para transmitir essa energia. Então, se você pegar essa cadeia toda, ela é muito mais ela é limpa, como é a hidrelétrica, e ela é muito mais renovável, porque você perde menos, tem menos impacto ambiental, utiliza um número menor de áreas, talvez, e está mais perto, né, do centro consumidor. Então, isso é muito mais interessante. Tá. E você tem a incorporação do progresso tecnológico. Enquanto que numa hidrelétrica você não tem. Porque você construiu aquela planta gigantesca, legal, bacana, uma grande obra de engenharia, mas que ela fica, de certa forma, por muitos anos sendo amortizada do ponto de vista financeiro. Então você não tem grandes evoluções tecnológicas ali. Então o que está acontecendo? Uma das questões da transição energética é essa. Você mudar a sua matriz para uma matriz que tem mais ganhos tecnológicos e que pode incorporar esses ganhos de maneira muito mais rápida e permite que isso seja repassado para o consumidor. Tá. Então, esse é um dos pontos da transição energética. Tá? Tem outros, a gente discute aqui, sim, mas esse é um ponto muito importante. E quando você vê discussões de transição energética, em geral, você não vê muito essa discussão, né? Uhum. E aqui, aí, né, quem que trouxe essa tese pela primeira vez, do ponto de vista comercial? Foi a Tesla. Foi a Tesla lá ali nos idos de 2004, 2005. O Elon Musk tem um texto, inclusive, que ele publicou. Ele falou, eu vou fazer essa empresa que vai fazer isso. Ele publicou tudo que ele ia fazer. Muito interessante. Ele tem essa metodologia open source, né? Então ele falou, eu vou fazer isso aqui. E se você ler esse memorando dele de 2004, você vê que está baseado nessa ideia, né? Que a gente discutiu aqui agora. E você vê que ele vem executando exatamente isso dentro da Tesla. A Tesla não é uma empresa de carros, ela é uma empresa de transição energética. E ela vem validando isso. Então ele trouxe a ideia de você... de trás para frente. Então, você consome via carro. Então, você tem um carro que é elétrico. Ele já não é nem híbrido, então ele já vem a ideia do elétrico. Com isso, você descarboniza. Aí, depois, ele vem para a ideia de você gerar a sua própria energia com os... não é painel, né? Com os telhados solares. E depois com as baterias para você armazenar. Então, você cria um grid, ou seja, você cria uma rede elétrica completamente independente, na qual você gera a sua energia, armazena a sua energia e consome essa energia tudo num ciclo de energia limpa, renovável e limpa, e descarboniza ao máximo possível dentro do seu próprio ecossistema que é você. É genial. É genial. Muito interessante. Eu queria... lógico, o que eu queria de vontade mesmo era a gente continuar nessa conversa mais técnica, porque aí Sim. a gente vai aprendendo. Mas eu tenho... duas curiosidades. Então, primeiro eu queria falar com você sobre o consumidor final. Tá. Ele tem acesso a essas opções de energia em todo o território nacional? Não, vocês estão focados mais no estado de São Paulo, e tem regiões que ele tem opções de energia diferente de outras regiões. Como Perfeito. É que funciona essa coisa do consumidor final? Então, se tiver alguém nos assistindo que fala assim, poxa, eu tenho interesse em entrar no marketplace lá e eu quero ver qual a possibilidade que eu tenho. Eu quero uma energia mais limpa, eu quero uma energia mais barata. Perfeito. E aí, como é que ele chega em você e como é que funciona isso hoje? Sim, muito simples, né? elect.com.br só entrar lá no nosso site, elect.com.br. A Elect hoje, ela oferece energia, disponibilidade de energia em 21, 22 estados da federação. Então, virtualmente no Brasil todo. Uhum. Tá? E tem algumas áreas importantes que a gente não tem disponibilidade. Tipo, São Paulo, capital. Não tem disponibilidade. Muito complicado achar energia limpa e renovável aqui. Né? Eu falo aqui porque a gente está aqui na cidade de São Sim. Paulo gravando. Mas, enfim, basicamente entrar no nosso site... E lá no nosso site tem um botãozinho, tipo, faça a sua simulação. E você coloca ali os seus dados. E aí, o que a Elect faz? Com base nos seus dados, ela já te traz em tempo real uma oferta de energia para o seu perfil. Então, é a melhor oferta dado o seu perfil de consumo. Então, por exemplo, se você for uma pessoa física que gasta R$500 de energia na sua casa por mês e mora no Ceará, você vai ter uma oferta diferente
de uma pessoa jurídica que gasta R$5.000 por mês e mora em Belo Horizonte, em Minas. Então, a Elect ela já faz esse trabalho, e aí a nossa tecnologia faz isso, os nossos algoritmos, de trazer para você a melhor oferta de economia e descarbonização dado o seu perfil de consumo. E aí, dependendo do seu perfil, da sua região, você tem uma oferta diferente. Em geral, estados com maior insolação. É o caso de Minas. Minas é o melhor exemplo. O estado de Minas, ele tem o cenário perfeito para esse modelo. Você tem bastante insolação no estado. Você tem uma distribuidora com preços elevados, que é o caso da CEMIG, e você tem grande disponibilidade de terra. Então a terra é barata. Então o que ocasionou em Minas isso? Um boom de energia solar. Então você tem muita geração de energia solar de pequenos geradores e médios geradores que conseguem oferecer uma energia com desconto muito interessante. Em Minas a gente chega a ter ofertas de 30% de economia em relação ao preço da CEMIG. Então imagina que você pague R$1 pelo quilowatt-hora, na Elect você vai pagar 70 centavos. Então isso é muito interessante. Em contrapartida, você tem regiões que não têm essas características todas. Aí você tem ofertas que giram em torno de 12% a 15% de desconto em relação ao preço tradicional da energia. Mas o meu ponto aqui é, a Elect está virtualmente no Brasil todo, atendendo consumidores que começam em R$200, R$300 de consumo por mês e vão até R$100.000, R$200.000 de consumo por mês. Os nossos clientes hoje eles são bem diversos, né? Você tem pessoas físicas, jurídicas, que consomem pouquinho ou consomem muito de energia, tá? Então a gente consegue atender a todo mundo, o processo é digital e você consegue com poucos cliques no site já fazer essa escolha e contratar. E o site é Elect com Y. Com Y no final. .com.br. Isso, exatamente. Eu achei genial. Eu acho que são medidas assim que são importantíssimas. E eu tô com uma curiosidade agora, como é que é esse bastidor? Porque você cadastra a empresa de energia que tem lá disponível. Perfeito. Mas se alguém tiver, por exemplo, ele criou uma... Não sei, eles falam de fazenda, né? Sim, plantas solares, Plantas enfim. solares. Ele criou uma planta solar, vamos supor em Minas Gerais. Aí ele te procura também para cadastrar? Tá, bom, ótima pergunta. Vamos lá. A Elect não vende só energia solar. Solar predomina, mas não é só solar. A gente tem hoje na plataforma solar, biogás, que é o descomissionamento de lixões, né? Então você queima o lixo e gera gás disso, isso gera energia. Biomassa, né? Que é matéria orgânica. E tem também as pequenas hidroelétricas, as PCHs. E tem alguma coisa de eólica também, tá? Então a gente tem 5 matrizes ali na Elect. E aí para cada gerador você vai ter lá, esse cara é solar, esse cara é biogás, etc. Bom, beleza. Então você tem todas essas matrizes. Aí como que funciona essa história toda? O gerador, de fato, ele se cadastra com a gente. Desde geradores pequenos, que é esse cara que tem essa fazenda solar, até grandes geradores, né? Hoje na plataforma da Elect tem 25 geradores. Então, a gente... Até pra gente ter essa capilaridade nacional, né? A gente tem muita gente ali. E eu tô falando de grandes geradores, né? Talvez os 5 maiores geradores de energia do Brasil que oferecem energia para varejo estão com a gente. Então, eles estão lá na plataforma. E você tem os caras menores tal, e médios. E aí é tipo isso mesmo. O cara fala, pô, legal, Elect, gostei dessa ideia. Posso me cadastrar com vocês? Aí a gente faz um processo de diligência nesse cara, entende, para ver se a energia dele existe, se ele tem condições de vender essa energia para varejo, ele tem que estar regulado pelo órgão regulador, etc. A gente verifica isso, e isso verificado, ele se pluga na gente, e aí a oferta dele vira um card, vamos dizer assim. É como uma empresa que quer vender um produto na Amazon, né? Vira um card. E esse card vai para a plataforma e as pessoas conseguem ali verificar, cotar o preço e comprar. E a Elect cuida desse processo todo. Então, o gerador entra, se cadastra, essa oferta dele é liberada, essa oferta é apresentada para os consumidores que entram, contratam, assinam um termo de adesão,
sobre isso. Toda essa documentação ela é encaminhada para a distribuidora de energia, que faz o procedimento ali de adesão desse consumidor a esse modelo. E, em média, entre 60 a 90 dias depois dessa adesão, essa energia começa a chegar na casa dele ou no negócio dele, e esse desconto é percebido na conta de energia. Agora eu tenho uma dúvida que é assim. Vamos lá. Se eu estiver fazendo um inventário de emissões de gases de efeito estufa, a energia elétrica produzida por alguém, comprada e consumida por mim, seria o escopo 2. Tá, sim. Vocês já têm um facilitador, por exemplo, uma empresa vai lá e aí vocês já calculam quanto foi para ela colocar no inventário de gases de efeito estufa? Quanto ela descarbonizou, né? Ou quanto ela descarbonizou? Sim. Como que a gente faz isso? O Ministério de Minas e Energia divulga todo ano a quantidade de carbono da matriz energética brasileira. Então, se você consegue converter cada quilowatt-hora consumido em gramas de CO2 emitidos. E aí, cada gerador tem a quantidade de CO2 que ele emite pela geração dele, que é muito menor do que a matriz energética. Então, nessa diferença, a gente consegue saber, para cada quilowatt-hora consumido, o quanto foi deixado de emitir de CO2 na atmosfera. E tem também quanto emitiu na produção e quanto foi deixado de emitir. Exato. Então, ele teria ali já esses dados prontos para quando ele for elaborar inventário de gases de efeito estufa, que é um trabalho técnico muito cansativo, ele já tem também esses dados ali já fornecidos por vocês. Ele já tem esses dados, inclusive se ele quiser comprar um certificado de energia renovável, né, um I-REC, ele consegue fazer isso pela plataforma também para ter uma certificação internacional em relação àquilo. Então, também ele consegue fazer isso pela Elect. E quem fornece essa energia, além do mercado de energia, ele também está habilitado para trabalhar no mercado de crédito de carbono com as devidas auditorias que têm que ser feitas, os relatórios, certificações, mas ele pode também comercializar esse ganho que tem na questão do carbono. A gente não comercializa carbono, tá? A gente não está nesse mercado, então você tem empresas específicas para isso. A gente não faz isso. Mas quem está produzindo energia poderia. Quem está produzindo energia poderia. Mas o que acontece? Essa pessoa que produz energia, ela produz e ela transfere essa energia para alguém consumir. Então, automaticamente, esse crédito envolvido já é transferido nessa negociação. Tá. O que tem no mercado de energia é a certificação desse processo com validade internacional. Então, para você certificar que de fato você está consumindo aquela energia, que aquela energia é limpa, que ela foi consumida só uma vez, você não teve dupla contagem, etc. e tal, você tem um certificado específico para isso, chamado de I-REC, né? que são os certificados de energia renovável. E essa certificação ela tem validade internacional. Então, você consegue o quê? Ao consumir essa energia limpa, certificar esse processo. E aí, esse certificado vai representar ali um determinado número de carbono neutralizado, né? Ou não emitido, enfim. Tá? Então, é isso. É assim que funciona no mercado de energia especificamente. Eu achei genial. Eu acho que a proposta de vocês, ela é... E como a gente pode dizer também, né? Você citou o Elon Musk. A ideia dele do Tesla é uma ideia futurista. Super. E vocês já estão adiantados na inovação, né? Assim, vocês já estão numa etapa que já traz o futuro, no sentido de que a gente ainda está na transição, tem muita coisa atrasada e vocês já estão trazendo a solução mais avançada sendo disponível hoje. Então, o que vai ser o futuro da maioria, né, já é disponível na plataforma de vocês hoje. O usuário final já pode ir lá e falar assim, não, no futuro vai ser assim, mas eu já tenho isso disponível para mim hoje, né? Sim, a gente costuma dizer lá na Elect que o nosso propósito é massificar a transição energética. Então, a transição energética ela é um papo no início, né? A gente está no começo desse processo, mas a gente está tentando fazer de trás para frente, ou seja, como trazer o público, a massa de pessoas, para essa realidade. Porque hoje você tem transição energética no mundo todo, é um assunto super, super em voga, e tem que ser mesmo, e tem que continuar em voga, porque ele, de fato, contribui, né, com a desaceleração das mudanças climáticas, mas o varejo não está dentro desse processo ainda. As pessoas comuns, eu, você, enfim, todo mundo está assistindo aqui, em geral não está. Porque quem está hoje participando desse processo? As grandes corporações,
os grandes consumidores de energia. Então, essa galera já está nesse processo, o que é ótimo, né? Mas a massa, a população em geral, não está. Por quê? Por vários problemas, mas um deles é a acessibilidade. Aonde eu entro? Aonde eu clico? Aonde eu compro isso? Aonde eu consumo isso? A Elect está com esse propósito, né, de massificar, fornecendo um canal para isso. É uma ideia simples, mas é difícil de fazer. É muito difícil de fazer. Eu perguntei no começo sobre a questão da mudança, né? Que você tem muita resistência à mudança. Muita. E aí entra que quem não tem a resistência, às vezes não está encontrando, não está acessando um caminho. E é muito importante a gente falar que tem a Elect, que vocês fazem esse serviço. Mas aí eu tenho uma outra dúvida. Claro. Muitas pessoas hoje elas estão indo para a transição energética, colocando as placas, né, de painel solar na própria empresa, na própria residência. E nós sabemos que se ela estiver conectada com uma rede de transmissão, se ela produzir acima do que ela consome, esse excedente ela pode devolver para a rede e ela vende essa energia para a rede, não é isso? Então, não. Vamos lá, vamos explicar esses modelos. Tá, legal. Vamos lá, você de fato pode colocar uma placa solar no seu negócio, na sua empresa, consumir a energia gerada por essa placa, e se você produzir mais do que você consome, você ganha créditos que você pode consumir em até 60 meses. Você não vende para a rede. Entendi. Você não pode vender. Você pode consumir dentro das suas unidades consumidoras. Então, eu, Vicente, CPF tal, posso produzir numa casa e eu tenho 2 casas, por exemplo, e posso consumir na outra também. Então, legal, mas sou eu consumindo. É um autoconsumo, né? Eu gero e eu consumo. Perfeito. E se eu gerar excedente, esse excedente eu tenho 60 meses para consumir. Então, esse é um modelo chamado de autoconsumo, de fato. E é um modelo já antigo no Brasil, né? A gente já vê placas solares desde os anos 90, até antes, talvez. Mas, enfim, é um modelo que já vem no Brasil. E ele acho que só ganha popularidade. Ele tem prós e contras. O contra dele, talvez, é o investimento. Você precisa ter uma grana para colocar, para construir, para instalar dentro da sua... Você precisa ter dinheiro e espaço, né? Se você morar num apartamento, você pode ter dinheiro, mas você não vai ter espaço, já era. Você meio que morreu para esse mercado, que é um mercado super interessante. Aí você tem uma outra alternativa, que é a alternativa Elect, que você, então, compra a energia de um gerador. Então, esse gerador ele é um negócio que produz energia e disponibiliza essa energia para que pessoas possam aderir, né, e possam consumir essa energia. Esse é um modelo diferente. Então, a energia está sendo gerada por um gerador e você, que é uma outra pessoa, está consumindo. Então, não é bem um autoconsumo, né? Mas a lógica é a mesma. Você gera energia, injeta essa energia na rede, alguém consome essa energia e esse alguém pode também acumular créditos se ele tiver um consumo inferior ao que ele contratou. E ele vai acumulando créditos e vai consumindo esses créditos em 60 meses. Mesma ideia. Se ele consome acima do que ele contratou ali, ele paga sobre esse acima o preço tradicional da energia, né? Então, o preço da rede mesmo. E se ele consumiu igual, tá consumido igual, tá beleza, check, né? Ele consumiu exatamente o que ele contratou. Então, é um mecanismo de compensação de créditos. Não é uma compra e venda, então? Não é uma compra e venda. Por força regulatória, isso não é visto como compra e venda. Então, você tem um gerador de energia, você tem um consumidor, o consumidor adere a um consórcio ou cooperativa desse gerador, esse é um instrumento jurídico correto, e você, então, ao aderir a esse consórcio ou a essa cooperativa ou essa associação, você passa a usufruir dos créditos de energia gerados nesse veículo. E outra coisa que eu tenho dúvida é assim, vamos supor, eu entrei no site lá da Elect. Então eu tenho que saber também da localidade, se me atende, se não me atende, o que tem disponível, o que não tem disponível. A Elect faz isso tudo automático para você. Automático. E aí, por exemplo, eu me cadastro se eu sou residência, ou se eu sou uma empresa, cadastro quanto eu consumo de energia, eu vou fornecendo esses dados e a plataforma já faz o estudo e oferece a melhor solução. Seria isso? Exatamente. Você precisa informar 2, 3 dados só para você ter essa simulação. Se você é pessoa física ou jurídica,
a cidade que você está e o quanto você consome aproximadamente por mês em reais. Eu consumo R$1.000 por mês aproximadamente. Com isso, a gente já consegue te dar uma simulação de o quanto você pode economizar ao aderir a esse serviço. Tá? Aí, claro, para você fazer um contrato, aí você precisa mandar a sua conta de energia para que a análise seja completa, para que consiga se calcular exatamente as suas médias. Porque a energia é intermitente, né? Você consome mais, consome menos, consome mais, consome menos. Você contrata pela média. Agora eu tenho uma dúvida, acho que é boba. Tá. Ou não? Não, nunca é Mas boba. eu fiquei com uma dúvida do seguinte, por exemplo, quem está em São Paulo tem uma companhia que é a Enel. Beleza, Distribuidora. E aí a energia chega pela fiação, né, pela rede da Enel. Correto. Aí quando eu contrato, como é que essa energia chega na casa de uma residência, por exemplo? Sim. Não sei se é uma dúvida um pouco boba. Não, é boa. E eu faço uma comparação aqui ao dinheiro. Sei lá, você abrir sua carteira e pegar uma nota de R$50, aquela nota vale R$50. Mas se você tiver várias notas de... Sim, você pode ter 10 notas de R$50. Ela vai sempre valer R$50, mas ela nunca vai ser a mesma nota. Sim. É um bem chamado de fungível. Energia é a mesma coisa. O gerador injeta na rede a energia e o consumidor consome. Ele não está consumindo exatamente aquela energia daquele gerador. Mas o que acontece? Existe uma garantia ali de que aquele gerador injetou aquela energia, naquela quantidade, naquele modelo, e o consumidor consumiu aquela energia naquela quantidade. Então, é um mecanismo de compensação de créditos. Então, o gerador, por exemplo, ele injeta 100.000 kWh na rede todo mês, um exemplo, de energia solar. E o consumidor consome 100.000 kWh de energia por mês. Tá? Um exemplo simples. Sim. Esses 100.000 kWh, eles equivalem a 100.000 créditos, que foram repassados para aquele consumidor que consumiu aqueles 100.000 créditos. É isso. É um mecanismo de compensação de créditos. Entendi. Porque você não consegue saber com certeza, a não ser que você tiver uma ligação direta, você com o gerador, de que aquela exata energia chegou na sua casa. Chegou uma energia que está na rede. Você seria um pool de energia? Não. Não, ela não é um pool. Ela não é um pool de energia, porque no Brasil não existe muito esse conceito de pool. Mas ela é o quê? Ela é uma plataforma que viabiliza que o consumidor faça adesão ao serviço prestado por esse gerador, que é de disponibilização dessa energia. E aí a conta vem em nome da Elect? Vem do nome do gerador. Então o gerador envia uma conta para aquele consumidor, descrevendo ali o quanto foi gerado, o quanto foi consumido e etc. E esse consumidor vai pagar uma fatura menor do que ele pagava antes, dado aquele desconto contratado. Entendi. Eu achei genial, parece muito simples, né? Quando você fala assim, não, tem um site, tem um marketplace Sim, de energia. Não é muito simples. Mas existem vários aspectos técnicos, tanto da parte da geração de energia, quanto da distribuição, quanto da parte econômica, quanto da parte tecnológica. Ou seja, tem muito valor agregado no seu negócio, né? Sim, acho que uma das sacadas da Elect é simplificar isso, porque é complexo. Toda sacada de produto de tecnologia, toda sacada de tecnologia é simplificar, né? Então, o iPhone, o Android é uma simplificação de várias coisas. Todo produto tecnológico, ele tem quase que como obrigação simplificar algum processo, né? Trazer uma experiência de usuário ali muito mais simples e intuitiva. A Elect faz isso no mercado de energia. Sei lá, o Nubank fez isso no mercado financeiro e por aí vai. Mas o processo por trás dessa simples... Eu quero energia, essa é a melhor proposta. Assinei, contratei. De fato, por trás dos panos ali tem um processo bem grande, que envolve uma cadeia bem grande também de gerador, distribuidora, transmissão, enfim. E a Elect acaba simplificando esse processo. Os nossos módulos tecnológicos não são só os com o consumidor. Tem também o cogerador, tem esse controle, tem essa gestão desse processo. Tudo isso de maneira digital, enfim. O que eu acho muito legal é que uma plataforma como a sua, que você chama de marketplace, mas que tem várias engenharias envolvidas, várias tecnologias, né? Eu acho que, por exemplo, a gente pensa muito...
Aí tem o livre mercado, né? Que fala, na economia o mercado se autorregula, mas aí sempre quando a gente precisa de alguma coisa que nos traga mais segurança, a gente pensa, o governo tem que regular isso, não. Uma plataforma como a sua, ela é da iniciativa privada, mas ela oferece essa segurança porque ela gera essa regulação também. Vocês vão ser os mediadores disso, intermediadores que trazem essa segurança, que regula já essa relação, né? Vou pôr meu chapéu de economista agora, né? Porque eu vivi muito tempo nessa vida. Você tem, via de regra, os livres mercados, todos eles são regulados. Todos eles têm um pouco de regulação. Todos, sempre. Não existe um mercado totalmente livre que não tem nenhuma regulação. Isso é... laissez-faire? Não é verdade? Não. Não, tô brincando. O laissez-faire ele é um modelo. Ele é um modelo mental, né? Que você tem toda uma teoria por trás que traz uma conclusão muito simples, que são os mercados livres, eles geram melhores produtos com menores preços. E os mercados não livres geram piores produtos com maiores preços. Essa é uma conclusão teórica da economia. E é uma conclusão muito poderosa. Ela é muito poderosa mesmo do ponto de vista teórico. E do ponto de vista prático também, né? Então, se você for pegar qualquer economista hoje que não defende um livre mercado, ele está no lugar errado. Ele tem que defender. Porque, de fato, talvez a única conclusão econômica que não tem discussão é essa. Mercados livres geram resultados melhores sociais e mercados não livres geram resultados sociais piores. Quando eu digo social, para a sociedade. Só que todo mercado livre tem regulação. Por quê? Os mercados falham também, eles têm problemas. E a regulação serve para corrigir esses problemas. Então se fala muito, é um tema muito batido em economia, que a regulação serve para corrigir falhas de mercado. E é super real. O mercado de energia, ele é um mercado que tem muitos problemas ou falhas em potencial, falhas latentes. O mercado financeiro também, o mercado de saneamento, enfim. Por isso que esses mercados são altamente regulados, porque você naturalmente precisa de alguém ali estabelecendo regras do jogo. Só que, o que tem acontecido nos últimos anos? A tecnologia tem bagunçado tudo isso, porque a tecnologia tem trazido produtos novos, formas novas de se pensar, que estão colocando muito em xeque essas teorias de regulação, que tem que se atualizar também. Só que elas se atualizam de maneira muito lenta. Então, o que acontece na prática? Você tem uma regulação aqui, você tem um mercado aqui, e você tem uma inovação tecnológica aqui que tá colocando tudo isso aqui meio que em desuso. Então, as coisas vão acontecendo. Por exemplo, você pega hoje a inteligência artificial. Assunto que todo mundo fala. A inteligência artificial ela não é regulada. Se a gente for esperar regular para fazer, você não vai fazer. E aí? A gente vai ficar sem um chat GPT? Hoje ninguém vive mais sem um chat GPT. Então, assim, e o chat GPT ele não é regulado. Não. Então, ele vai ser. Aí, a discussão é, como a gente regula o chat GPT? Aí vão ter caminhos melhores, piores. Eu faço um exemplo assim. Mas é um processo, enfim. Do transporte, né? Como era aqui no Brasil. A gente tem a história do táxi, né? Que vinha com uma regulação muito grande. Era uma burocracia, era caríssimo você ter uma licença para você ter um táxi e tal. Perfeito. Aí chega a maior empresa de transporte do mundo hoje, que é um aplicativo que ela não tem nenhum carro. E é a maior. E ela transformou. E de alguma forma ela regulou essas relações. E é mais eficiente do que a burocracia Perfeito. Que era imposta pelo Estado. Sim. E eu estou fazendo esse paralelo porque eu enxergo no teu ramo essa possibilidade. Eu enxergo essa ferramenta também. Não é só o preço, não é só a mais limpa, mas assim, você vai criar dentro desse ambiente a possibilidade, até pela escolha que também cai no livre mercado, você vai ter mais opções levando para o consumidor. E a escolha do consumidor também vai ser um veredito nessa relação. Perfeito. Mas a tua plataforma ela traz essa eficiência e ela traz essa regulação sim. automaticamente, não é? Assim, a Elect está colaborando com o processo de abertura do mercado de energia. Tem outros players também, cada um na sua caixinha, vamos dizer assim, né? Fazendo isso. E esse processo está sendo regulamentado também, mas a regulação ainda não está pronta, ela está sendo feita. Mas, de fato, existe uma vontade governamental disso acontecer, porque isso é bom para o consumidor.
existe uma vontade também de muitos players privados de fazer isso acontecer, só que os players privados começam a fazer acontecer antes do governo estabelecer definitivamente as regras, né? Então isso é super normal. Você citou o caso do Uber, né? O Uber, ele quebrou toda a regulamentação de mobilidade urbana no peito, né? Ele foi no peito e foi. A história do Uber é muito interessante. E até hoje você não vê mais essa regulação que existia antes nesse transporte. Foi tão disruptivo que nem se tentou regular. Assim, aconteceu. E aí se criou a tal da economia compartilhada, né? O Uber trouxe essa tese, que foi validada em vários outros mercados, inclusive, não só no de mobilidade. Acho que a gente está um pouco, claro, guardadas as devidas proporções, né? Dentro da nossa seara ali, um pouco colaborando para esse processo de abertura de mercado, de energia. O regulador está olhando para isso, está conduzindo isso, né, de maneira muito interessante, porque o regulador também tem que garantir a estabilidade. A energia não pode parar no Brasil, né? Imagina, parar porque o regulador se precipitou. Não, isso não pode acontecer. Então ele tem que ser conservador, ele tem que ir mais devagar, mas ele está fazendo isso. Eu acho que ele está fazendo isso, inclusive, bem. Mas esse é um processo sem volta no Brasil. A abertura do mercado de energia ela é sem volta. Por quê? Ela vai entregar para o consumidor chance de escolha, preços menores, descarbonização, digitalização e, no final das contas, um consumidor mais satisfeito. E isso que importa. Perfeito. Olha, esse programa aqui foi maravilhoso. Quando a gente começa a falar dessa questão da transição energética, e eu, como especialista do ESG, vou me encantando, e eu fico muito preso na governança e nas linhas gerais, quando a gente vai fazer a parte do ESG. Então, toda vez que eu tenho oportunidade de aprender o que é particular dessa questão da transição energética, eu, por mim, ficaria aqui muito mais tempo para a gente continuar esse bate-papo, mas a gente já tem que caminhar agora para a gente finalizar, né, para as nossas conclusões finais. E eu já de antemão já vou primeiro te agradecer, depois eu faço os outros agradecimentos, porque eu acho que esse papo aqui, ele é um papo que é como a tua empresa, né? Desde quem produz a energia, desde os técnicos, especialistas, até o consumidor final, eu acho que o nosso papo aqui também contribui com toda essa cadeia, acho que a gente esclarece muita coisa. Sim. E o que a gente leva quando a gente divulga a Elect é uma oportunidade, né, para o consumidor ter acesso a outra fonte de energia. Ele pode escolher a mais limpa, a mais barata. Então, a gente está levando ali também uma utilidade pública, né? Sim. E eu quero te agradecer, então, e pedir para que a gente caminhe aqui para as conclusões finais. Legal. Não, obrigado pelo convite. Esse tema encanta a gente também, né? Eu gosto muito de falar de transição energética. O mundo hoje tem duas grandes tendências. Uma é a mudança climática e a outra é a inteligência artificial. Essas duas andam juntas. E a transição energética, ela é um dos principais focos da mudança climática. Ela é talvez, se não o principal, é um dos principais componentes para reduzir a velocidade dessas mudanças e conseguir estabilizar aí o clima, etc, né? Então, a gente fica muito feliz de estar podendo contribuir, mesmo que pouquinho ainda, né? Estamos no nosso início, mas somos muito realizados por poder contribuir nesse processo. E no final do dia, é o que eu disse aqui, né? Possibilitar que o consumidor, seja ele quem for, do menor ao maior, possa ter a possibilidade de consumir uma energia mais limpa, mais barata, de uma maneira mais fácil. E com isso também gere a sua contribuição ali para a sociedade e para o mundo, né? Isso não é sonhar grande, isso não é viajar na maionese, mas isso é um fato real, né? A mudança climática, a transição energética é um fato da realidade atual, não é futuro, né? Então a gente está muito feliz em poder contribuir com isso e poder disseminar um pouco dessa mensagem. E agradeço aí pelo convite. Bom, eu quero agradecer demais, Vicente Camilo da Elect, elect.com.br. Nós vamos colocar aqui as informações na descrição do vídeo. Eu quero manifestar aqui minha satisfação. Eu acredito que foi muito assertivo quando nós tivemos a ideia, a Carole também, que é sócia da Quilinx e faz toda a assessoria de comunicação, da gente peitar mesmo e falar, não, o podcast
O mercado de podcast está desgastado, mas ele é uma ferramenta importante. E para um assunto como o ESG, que ainda precisa ser muito discutido, muito trabalhado, a gente precisa trabalhar muito a cultura ESG no Brasil, eu acho que é importante demais a gente fazer esse projeto. E eu estou muito satisfeito porque eu estou tendo essa oportunidade de receber pessoas como você, como recebemos a Karen. Eu acho que para mim está sendo um aprendizado e uma oportunidade também de levar essa informação através das redes sociais para todas essas pessoas que nos assistem. Então, muito obrigado. Quero agradecer Carole. Quero agradecer também a sua assessoria de comunicação, Luiz, Maurício da técnica. Agradecer ao AD Sampa, Teias, Prefeitura de São Paulo. E agradecer a todos que nos acompanharam, a todos os parceiros e até o próximo Impacto ESG.